Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E nós estamos aqui tratando dos destaques do livro do Apocalipse. Hoje eu vou destacar aqui algo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas eu quero começar falando do final do capítulo 1, embora as igrejas estão contidas no capítulo 2 e 3, né? Mas vamos lá porque tem uma referência muito interessante aqui, vejam só. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, isso aí falando para João, né? E também dos 7 castiçais de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então ali, na sequência, Jesus vai começar a ditar as cartas para João enviar aos 7 anjos de cada igreja, né? Um anjo de cada igreja ou as 7 igrejas. E os anjos entendemos que são os pastores que pastoreavam as igrejas naquela época, né? O que é interessante também destacar de início é que essas igrejas, elas fazem parte de um conjunto de igrejas que formavam um caminho de ida e de volta dentro da Ásia Menor, né? Um pedaço da Turquia atual. E esse caminho, ele forma uma elipse quase, né? Que é onde tem um começo que faz uma trajetória e volta a um outro ponto, né? Que é o ponto que Jesus queria mostrar, que era a igreja atual. Porque muitos dos teólogos, eles pregam que essas 7 igrejas são as 7 etapas da igreja na face da terra, né? Até o dia do fim, por exemplo. Então a primeira igreja ela estaria entre o ano 31 e 100 depois de Cristo, claro, né? E assim por diante. Então nós vamos aqui destacar esses pontos, porque cada igreja ela tinha um nome, uma característica, na verdade. Cada igreja ela tinha Jesus representando algo para aquela igreja, né? Como que Jesus se apresentava para eles, e também o período que eu já citei, né? As exortações que Jesus passava para eles, e também as promessas para cada igreja, ou para cada membro da igreja, claro, né? Para cada discípulo de Jesus que viveu, né, durante esse período dessas 7 igrejas. Então, a primeira de Éfeso era uma igreja que era uma igreja desejosa. Ela tinha essa característica de ser desejosa da palavra de Deus, né? E Jesus se apresentava lá como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Isso a gente vai ver dentro desses, desses versículos do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Tá bem? E as exortações que tinha para aquela igreja é que a igreja deveria arrepender-se, né? E, e que ele tinha que voltar à prática das primeiras obras. E qual que era a promessa? A promessa era assim: dar-te-ei a comer da árvore da vida. Ou seja, a promessa de Jesus para cada empresa era a promessa de salvação, evidentemente, né? E para todas as igrejas ele tem uma promessa, ele tem um destaque, né, que ele via naquela igreja. Então, eu vou só citar 2 pontos: as promessas e como que Jesus se apresentava naquele período, né? Então, a segunda, que era Esmirna, Jesus se apresentava como o primeiro e último e o que foi morto e reviveu. Olha que interessante. Então, essa igreja era do período de 100 a 323 da nossa era, né? E o que Jesus prometia para aquela igreja? Que não receberá o dano da segunda morte. Porque ele diz, né, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, em alguma passagem aqui na Bíblia. Então, veja que ele
também promete salvação para essa igreja. E para a igreja de Pérgamo, a terceira, ele representava aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. É a própria palavra que saía, né, que sai da boca de Jesus, né? E ele daria para essa igreja de comer do maná escondido, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca. Essa pedra branca é uma pedra para cada um dos seus discípulos. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, ele representava ou representa o Filho de Deus, né, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Isso representa, na verdade, a onipresença, né, a onisciência, a onipotência das 3 pessoas, né, da Trindade, sobre a humanidade, sobre a face da Terra, né? Digamos que sobre o universo, evidentemente. E a promessa era que ele lhe daria o poder sobre as nações. Olha que interessante, aqui é um poder que ele vai dar sobre as nações no período do milênio. Olha que interessante. Então, veja que cada promessa de Jesus, na verdade, é um composto de promessas que serve para todos os seus discípulos. A quinta igreja de Sardes, do período de 1517 a 1798, então ele dizia que ele é o que tem, né, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que está lá no livro de Isaías, do capítulo 11, se eu não me engano, 11:2. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus, que é muito interessante a gente conhecer, né? Quais são esses 7 Espíritos de Deus, porque Deus, ele passa para os seus discípulos, né? Naquela passagem de Isaías, que eu citei, mas ele diz lá em Isaías 11:2 mesmo. Lá em Apocalipse 1:2 ele diz assim, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco, da parte daquele que é, que era, o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1:2, que está lá no início, né, com um destaque que a gente fez. E esses 7 espíritos de Isaías, que Isaías cita, na verdade, e que é os 7 espíritos que repousa sobre Jesus, né, que é os espíritos do Senhor, né, o número 1. Número 2, espírito de sabedoria. Número 3, espírito de inteligência ou de discernimento. Espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento ou revelação e o espírito de temor do Senhor. Esses são os espíritos que ele prometeu, né, então, para... Na verdade, essa era a característica de Jesus para aquela igreja, que lá repousava os 7 espíritos. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos de Deus, total perfeição, né? São 7 manifestações, de fato, do Espírito Santo, dando ênfase a cada período vivido pela igreja naquela época, né? Então, é isso que nós temos para destacar sobre essa passagem da igreja de Sardes. São os 7 espíritos que representavam Jesus sobre aquela igreja. Então aqui eu discorri um pouquinho mais, né? Sobre a penúltima igreja de Filadélfia, então, ele diz lá, né? Jesus representava o que é santo e o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Então, nós falamos num vídeo anterior sobre as chaves da morte e do inferno, né? Do inferno e da morte, e ele também tinha a chave de Davi. E a promessa para essa igreja era: eu o farei coluna no templo do meu Deus. Que lindo, né? Então, e para finalizar aqui, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tem apostasia, né, que tem esfriamento. Ela é uma igreja que está passando pelo julgamento do povo, né? Então, assim, se nós formos falar de características dessa igreja, a primeira era desejável, a segunda tinha o aspecto de mirra, né, de aroma, ou seja, de cheiro, né, de cheiro bom. A terceira de exaltação, a quarta também tinha o aspecto de cheiro suave. A de Sardes, o canto de alegria. Filadélfia, amor fraternal.
Mas essa de Laodiceia, que é a igreja atual, né, de 1844 para cá, até o tempo do fim, que na verdade ela é uma igreja onde Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Interessante, hein? Olha a figura de Jesus aqui para essa igreja. E a promessa final, né, para os salvos é que aquele que vencer, né, se assentará com ele, né, no trono. Ou seja, ele diz: assentar-se-á comigo no meu trono. Essa é a promessa de Jesus para toda a sua igreja, na verdade. Então, nós vamos comer do fruto da árvore da vida, nós vamos fugir, escapar da segunda morte, né? Vamos fazer parte da primeira ressurreição, aqueles que dormem no Senhor, né? Porque tem aqueles que serão arrebatados, ou seja, não terão experiência de morte. O terceiro, né? Então ele dará de comer do maná escondido e dará uma pedra branca para cada um, né? E poder sobre as nações. Na igreja de Sardes, ele promete lá não riscar, né? Aquele que estiver vestido de vestes brancas não terá o nome riscado no livro da vida, ou seja, não perderá a salvação, né? E na igreja 6, então, ele fará uma coluna no templo de Deus, ou do meu Deus, do nosso Deus, e nos assentaremos com ele no seu trono. Então essas são as promessas de Jesus, aquele que vencer, aquele que, né, que for salvo, aquele que for escolhido e que tiver o seu nome no escrito, que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso desejo, né? Que cada um de você tenha, de fato, o nome escrito no livro da vida. E se você ainda não recebeu Jesus, receba Jesus. Leia o Evangelho de João e veja lá o que está escrito no versículo 1:12, né? Que diz: aquele que a todos os quantos receberam, ele deu-lhe o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, deixaremos de ser órfãos e passaremos a ser filhos verdadeiros do Senhor, né? Ou do Pai. Filhos do Pai, co-herdeiro com Cristo, e porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então essa mensagem para hoje, que você possa curtir, compartilhar e mandar essa mensagem para outros, né, que precisam receber isso e serem abençoados como você foi, tá bem? Deus abençoe e até a próxima.